Boa noite, Nicola. Notícias do Galo, abraços. Marcião, algumas atualizações. Deixa eu até mandar uma mensagem para saber se andou alguma história, alguma coisa do Rodrigo Caetano no Galo, tá? Porque o Rodrigo teria uma reunião com o pessoal com o presidente da CBF e eu quero saber se essa reunião aconteceu. Boa noite. Peraí. Boa noite. Aconteceu a reunião. Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma resposta, já conto para vocês. Informei para todos na semana passada que o Galo está prometendo 40% do bicho no valor líquido para os atletas em caso de conquista de título. Só para lembrar, Botafogo e Atlético disputam a final da Libertadores. O campeão fica com 23 milhões de dólares ou 134 milhões de reais. Esse valor é bruto. Com todos os descontos, a estimativa é de que sobem para o Galo algo na casa dos 100 milhões de reais. E aí o Atlético vai destinar 40% dessa bolada para o seu jogador. O Na Veia do Galo, Nicola, tem a parcial de ingressos vendidos para o Galo e Botafogo, tanto do Galo quanto do Botafogo. Vou atualizar isso para vocês, vou até mandar uma mensagem agora para uma pessoa do Atlético. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma atualização sobre a venda de ingressos para torcedores do Galo? Só para lembrar, né? O Atlético e o Botafogo tiveram direito a uma carga de 22 mil ingressos para torcidas exclusivos para as torcidas respectivas. E o restante do estádio vai ser composto por torcidas mistas, né? No início da semana passada, chegaram a divulgar que o Atlético tinha vendido só 10 mil ingressos. A informação que foi publicada pela TIC Sports dava conta de que a torcida do Botafogo tinha comprado 40 mil ingressos e a do Atlético tinha comprado 10 mil, tá? Eu fui checar com o pessoal do Galo que desmentiu. No início da semana passada, o Atlético já havia vendido, da parte dos 22 mil dele, 17 mil ingressos. Vou só confirmar agora, já mandei mensagem, só para entender se já vendeu os 22 mil, imagino que sim. E aí, em relação à torcida mista, essa pessoa do Galo estava me contando que é difícil fazer essa mensuração. Não dá para você entender quantos são os seus torcedores na torcida mista, tá bom? Jair Lima de Souza. Boa noite, Nicola. É verdade que o Arana está fechado com o Palmeiras? Não é verdade e não vai acontecer. Arana, que acaba de se mudar de empresário, ele passou a ser representado pelo Júnior Mendonça. O Paulo Guabiroba, membro do canal do Nicola, torcedor do Galo, mandando superchat. Fala, Nicola, conseguiu olhar se é real o interesse do Galo no Galopo? Vitor não me respondeu, tá? Tinha mandado mensagem ontem pro Vitor, deixa eu ver se eu consigo dar mais uma cutucada nele. A gente vai tentando, né? Tudo em ordem por aí? Tem sido, Paulo, muito difícil conseguir confirmação de nomes no Atlético e eu consigo entender a justificativa dos caras. Eles até têm jogador, tem falado, Nicola, não é hora de falar disso porque a gente perde o nosso elenco, né? Mas eu tento, eu repasso as perguntas, a gente tenta aprofundar na busca por nomes, tá? Eu não contrataria o Galopo, tá? Para deixar bem claro. O Galopo chegou ao São Paulo com enorme moral, mas não conseguiu virar e custou caro, 6 milhões de dólares. E eu acho que a experiência do Fausto Vera, ela diz muito. Fausto Vera foi comprado pelo Galo por 5 milhões de dólares. Não estou nem falando por causa do gol contra que ele marcou contra o São Paulo, mas a passagem dele pelo Galo é toda marcada por um nível abaixo de alguém que custou 5 milhões de dólares. Especialmente se a gente lembrar que o Corinthians usou praticamente toda essa grana que vai conseguir com a venda do Fausto Vera para comprar o Garro. O Garro custou 6 de dólares. Então é meio maluco, né? Imaginar que o Garro tenha custado 6 e que o Fausto Vera tenha sido vendido por 5 milhões de dólares. Mas assim que o Vitor responder, já conto para você por aqui, tá bom, Paulão? Agora há pouco havia recebido uma pergunta do Paulo Guabiroba, membro do canal do Nicola, sobre Galopo no Atlético. Ele já tinha mandado ontem, tinha mandado mensagem pro Vitor, que é o executivo de futebol do Galo, ele não me respondeu, deu uma apertada nele agora, ele respondeu, não procede, tá? Então não há interesse do Galo na contratação do Galopo. Deixa eu até agradecer, porque em alguns casos o pessoal do Galo nem confirma nem desmente, para evitar qualquer tipo de especulação. Nesse caso específico, o Vitor está descartando qualquer interesse no Galopo, não procede, então acho que a partir daí dá para a gente descartar. Tem mais uma resposta aqui, ó,
tinha mandado mensagem para uma outra pessoa do Atlético sobre atualização de ingressos para a final. Não tem um número exato, mas passou de 20 mil já. Então vamos lá, vamos tirar uma conclusão. Deixa eu agradecer a pessoa. Vamos tirar uma conclusão. Se passou de 20 mil, é porque o Atlético ainda não conseguiu vender os 22 mil ingressos a que tem direito na sua cota. Só para quem está chegando agora, estava explicando no início do programa que Botafogo e Atlético tiveram direito a 22 mil ingressos exclusivos para os seus torcedores e o restante é de torcida mista. O Botafogo já havia vendido em 2 dias os 22 mil ingressos para esse setor exclusivo e já estava comprando da torcida mista. O que está muito claro é que o Botafogo vai ter maioria no estádio, tá? Assim como o torcedor do Racing foi maioria no jogo contra o Cruzeiro. Mas isso também não quer dizer nada além de um grito maior no banco de reservas, beleza? Na entrevista para afirmar que o mental do Botafogo está em dia, era o mais nervoso e alucinado. O Deivinho entrou na cabeça dele. Faz muito sentido isso que você está falando. Toda vez que a gente precisa reafirmar uma coisa, muitas vezes, é sinal de que talvez o que a gente está falando é que a gente está tentando provar, né? Ele usou pelo menos 5, 6 vezes de que o Botafogo está muito forte mentalmente. Olha, o Botafogo está muito forte mentalmente. Olha, o Botafogo está muito forte mentalmente. Ou ele está tentando transformar isso num mantra, ou ele está tentando se convencer disso. Cara, imagina, né? É um time que investiu pra caramba, foram 373 milhões de reais. É um time que no ano passado vacilou na reta final da temporada. É um time que estava bem perto de ganhar o Brasileiro de novo nesse ano e também voltou a tropeçar. São 3 empates seguidos contra Cuiabá e Vitória em casa, meio inaceitáveis, contra um Galo fora, tendo jogado por mais de 70 minutos com um homem a mais. Enfim, tá na cara que os caras estão muito, mas muito pressionados. Vocês imaginem, se o Botafogo perde o título do Brasileiro e é vice-campeão da Libertadores, a transformação que vai acontecer no Botafogo para o próximo ano vai precisar ser das mais pesadas, tá bom? Atleticano Raiz, a Stephanie Bratefit. Mas o Vera foi 5 milhões de dólares, porém o Timão tinha só 50%. Boa lembrança. Mas você concorda que investir 5 milhões de dólares no Fausto Vera e 6 milhões de dólares no Rodrigo Garro tem alguma coisa muito errada? Independentemente de quanto cada clube arrecadou, mas se o Fausto, vamos lá, vamos começar pelo Rodrigo. Se o Rodrigo Garro valeu 6 milhões de dólares, qual teria que ser o preço do Fausto Vera? Muito menor, né? Foi uma reunião boa, uma reunião importante também, foi apresentado o orçamento do clube, né, da associação, e com crescimento de receita, com crescimento de resultado, de um aproveitamento muito bom dos clubes, do Labareda e da Vila Olímpica. Então foi muito boa. O Paulo Braz fez a apresentação e trouxe notícias boas para os conselheiros. E também a notícia muito boa é essa do memorial, né? Passar aqui, ter ocupação aqui da sede do memorial com a história do Atlético, a memória, trazer a torcida aqui, trazer os atleticanos, criar, a gente deve ter um museu lá do Atlético lá na arena, mas aqui vai ter um memorial também, vai ter incentivo para a torcida vir aqui, para estar presente e a gente manter viva essa história aqui. Também foi aprovado também um restaurante, a instalação de um restaurante aqui temático, né, para os atleticanos virem, que atleticanos ou outros, né, que quiserem vir conhecer, ser uma desculpa para frequentar aqui uma história tão bonita. Então foi importante essas aprovações. E esse ponto é um ponto de